O primeiro ponto a discutir aqui eu acho que vocês... a pergunta está aí, né? Para um atleta desempenhar uma boa corrida, ele precisa se preocupar mais com a força que exerce ou com a potência que desempenha. Esses vetores aqui não são muito importantes agora, que eu vou deixar um pouco em stand-by isso, né? Que na hora que você começar a conversar sobre distribuição de forças no esqueleto, no corpo, de corrida, é um pouquinho mais complexo. E aqui ele já deu um primeiro passo que deu ali, já apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vetores aí, né? Então, mas vocês tentam só não esquecer que no momento que você pisa no chão com o pé, você tem todas essas forças envolvidas aí. Tem o seu peso naturalmente, na hora que você põe o pé, você está fazendo uma força, então a sua normal não tem o mesmo valor, ela é um pouquinho maior que o seu peso em módulo. Quando você põe o pé para frente, você tem uma força de atrito para trás, né? Porque se não tivesse, você escorregaria, né? Mas você primeiro toque é esse, depois você caminha, você puxa, então a sua força de atrito muda e você tem uma força de reação aí que te propulsiona, então isso aí começa a ficar bem complexo. Não sei até que ponto a gente vai entrar nesses detalhes, mas para agora a gente não precisa saber disso. Então a resposta está nas nossas aulas passadas para responder essa pergunta. Se você... Força todo mundo entende, né? Para você fazer uma arrancada, você tem que colocar força nos pés, empurrar o chão para trás para se projetar. Se você fizer isso bem, você ganha a corrida, certo? Ou não? E a potência é o quê? Para potência eu posso escrever, né? Potência, variação de energia, trabalho mecânico. Se nesse caso aqui, eu posso falar em potência de consumo, mas nesse caso estamos falando de trabalho mecânico. Então vai ser a energia mecânica, a variação de energia mecânica pelo tempo, tá? Então é a taxa que você vence um potencial, por exemplo, que está subindo, está correndo, né? Ou você pode pensar também como potência igual a força vezes potências versus força. E aí, o que eu falei de potência que eu posso escrever também? Além de variação de trabalho, variação de energia em relação ao tempo. Se você... Eu fiz um bloquinho aqui de desenho. Pode ser um bloquinho. Se você aplicar uma força aqui e este bloco desempenhar uma certa velocidade, você pode calcular qual que é a potência mecânica necessária, sei lá, para deslocar aquele bloco a aquela velocidade, tá? E esse bloco tem uma massa, então você pode escrever aqui como a massa vezes a aceleração vezes a velocidade. A aceleração que você executa, né? Pode ser um cavalo, pode ser você puxando um bloco, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser inclusive você caminhando, né? Que não vai ser tão simples assim, mas vamos imaginar que você saiba qual que é a sua força que você imprime contra o chão para você executar uma certa corrida. Aquele valor de força que você está executando vezes a sua velocidade seria a potência mecânica que o seu corpo, potência mecânica, tá? Veja bem, não é aquele 4 vezes de gasto energético que você tem para você fazer aquilo. É a potência mecânica de que você pegar aquele corpo e acelerar ele naquela velocidade. Então, vamos imaginar que o nosso bloquinho aqui, sei lá, antes de prosseguir, vamos imaginar que você esteja se pendurando aqui, né, fazendo barra.
Então você tem uma massa aqui bem pesadinho, 100 quilos. Então aí você tem um peso que vale quanto? Aproximadamente 100 vezes 10, 1000. Sei lá, uma direção aqui. A direção está aqui para baixo já. Então, se você se pendurar ali, né? Qual que é a força que você vai ter em cada braço aqui, né? Peso. Só em módulo, massa vezes a gravidade. Então, considerando aqui massa de 100 quilos vezes 10, isso dá um peso, que o módulo está para cá, em módulo 1000 newtons. Fiz certo, fiz errado, fiz certo de novo. Então, deve estar certo. Aí você tem 1000 newtons, e aí você segura com os dois braços lá. Qual que é a tensão que você vai ter aqui em cada braço? Metade disso? Né? Pode ser, né? Mas se você pensar agora que você vai querer fazer uma força, esse experimento aqui eu não vou usar nesse problema anterior. Eu quero mais que vocês sintam o que é 1000 newtons de força. É você pegar, você imprimir 1000 newtons para cá, para você elevar o seu corpo a uma velocidade constante, ou seja, você não acelerar, você não precisa acelerar. Só você se levantar, você sobe uma velocidade constante, claro que você vai começar do zero, então no início não vai ter uma aceleração de zero, vai ser um certo valor. Por causa disso é tão difícil quando você faz barra, você fazer o primeiro, né? Aquele primeiro movimento ali, porque você tem que sair da velocidade V0 e ir para um V. E depois aquilo é tranquilo, né? Aí vai com esse V constante, você vai até em cima suavemente. Não? Vai. Aí você, quando você fizer isso, se você tiver 100 quilos, você está levantando seu corpo e você está com as duas mãos, né, fazendo uma força de 1000 newtons. Ok? Se você levantar 1 quilo aqui, 1 quilo não, 10 quilos, você vai ter fazendo uma força de 100 newtons, certo? É muito complicado 100 newtons? Não, né? 200. Não, né? 1000 seria, né? Se eu pedisse para vocês fazerem uma volta lá embaixo no pista de atletismo, vocês vão fazer uma volta e vocês vão puxar, como eu estou puxando aqui, né? Esse desenho. Você vai ter além da força da caminhada, você tem uma força adicional de 100 newtons. Isso corresponde a você puxar ali, ou segurar, ou puxar nessa direção, na verdade, né? Puxar no horizontal. Eu falei 100 newtons, né? 10 quilos. Seria como você levantar 10 quilos, tá? Seria uma força de atrito correspondente a levantar 10 quilos, tá? Então, você fazer isso para 100 quilos, para 1000 newtons, não é trivial, ok? E para 10 quilos que 10 quilos seria só 100 newtons. Então, se você fizer uma força aqui, por exemplo, vamos considerar aqui o primeiro caso. Um caso fácil. Esse F é lá em cima, tá? É esse F aqui, ó. Esse. Vamos considerar em módulo, tá? Que eu já estou puxando na mesma direção do movimento aí. Se eu tenho uma força de 100, eu vou ter o quê? Uma potência de 100 vezes, como aqui é produto escalar, então se for na mesma direção não tem problema. Se eu começar a puxar em direções
diferentes, tem que tomar cuidado. 100 vezes a velocidade. Se eu estiver caminhando normalmente a 1 metro por segundo, eu vou ter 100 watts de potência. Agora imagina você fazendo esse mesmo movimento quatro metros por segundo. 4 metros por segundo. Um trote. Caminhar. É ou não é? Você caminha mais ou menos um passo, que é 1 metro mais ou menos a cada meio segundo. Então seria... Na verdade, caminhar a 1 metro por segundo é muito cansativo, né? Tinha que ser 1,5 metros por segundo, que você teria 150. Se você dobrar isso, tipo 4 segundos, 3 ou 4, ainda é possível. E ainda carregando aí uma força de... Carregando um peso de 100 newtons. Seu modo da potência vai ser 100 vezes 4. Primeira situação, 100. Segunda situação, 400. Quanto que você acha que você tem de gasto mecânico só para caminhar, sem esse peso adicional? Vamos lá, vamos lembrando os slides das aulas anteriores. Qual que é a potência que a gente tinha lá para caminhada? Caminhada é aquela situação, né, que eu falei, né? Você pode caminhar à vontade, até Aparecida, por vários dias e várias horas, você não vai se cansar. Então é a nossa referência, porque a gente evoluiu caminhando, então o nosso organismo foi adequado para caminhar. Então você pode fazer isso o dia inteiro e não se cansar. Quanto que dá? 256? Eu acho que é 56, hein? Porque eu só erro esse valor, hein? Ó. Divide por 4 isso aí. 64. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma potência mecânica de caminhada igual a 2,65 dividido por 4. 64. $265 dividido por 4 dá quanto? 66. Todo mundo entendeu por que eu fiz isso? Que eu quero comparar esse valor com o lá de cima agora. Tá? Então significa que para você caminhar a 1,5 metros por segundo, sem muito esforço, você tem um trabalho, você tem uma potência mecânica de 66 watts. Onde que você gasta? Onde é que está? Se você fosse decompor essa potência... Decompor não, né? Vocês vão entender já. Se eu tenho uma força vezes uma velocidade, e eu estou caminhando, por exemplo... Para caminhada, eu lembro que é 1,5, né? Para o meu caso lá embaixo. Quanto que dá isso aqui? 66 dividido por 1,5. 1,5.
Vamos falar um pouco mais alto. 44. Dou-lhe uma. 44. Dou-lhe duas. Aí, ó. Eu vou começar a trazer balinhas de chocolate, caramelo, para quem fizer contas para mim. Tá? Aí eu vou fazer uma catapulta aqui. Coloco a balinha. E aí eu jogo lá pro cara que fez a conta. 44. Você viu que eu tirei aqui o vetor já, né? Meu centro de massa está aqui. Com uma certa velocidade. Aqui eu tenho o chão. E aí eu fiz essa conta aqui em cima. Usando uma potência típica de 66. Tem uma força que estou aplicando em algum lugar. Caminhando a 1.5. Algum lugar tem essa força 54 newtons. Onde é que vocês acham que está essa força aí? Que essa potência que a gente partiu é a potência da pessoa caminhando. Então, quem está fazendo força é a pessoa. Onde você acha que está esse vetor aqui? Na perna. E de onde para onde? Você fala da parte da frente, da direita para a esquerda, você falou, né? Da direita é isso aqui. Para a esquerda, para cá. Aonde? No pé? Na perna? Então vai ter uma força aqui. Aplicada sobre o corpo. Se eu tiver um corpo não é uma partícula, não é um cilindro, não é nada não, é um corpo, uma pessoa. Se você fizer um envoltório com ela lá, em torno dela. Quais são as forças que estão agindo sobre esse corpo? Se for essa força aqui, essa pessoa vai para a esquerda, né? Tem uma pessoa ali, direita e esquerda, eu aplico essa força no pé, ela vai para a esquerda, mas ela está caminhando para frente, né? Que tem uma velocidade V para a direita. Então, na verdade, essa força aqui é a força da pessoa que está fazendo sobre o chão. Imagina se você estivesse, para visualizar mais fácil, né? Se você estivesse sobre a água com uma prancha, sem atrito, na hora que você caminha, você empurra a prancha para lá, para a esquerda. E a prancha, se ela tiver uma certa inércia, mas provavelmente ela não vai ter, e você fica parado, na verdade. Então você executou uma força, jogou a prancha para a esquerda e você ficou parado. Nesse caso, temos a terra, né, embaixo, no lugar da prancha, então você faz uma força. Então eu só vou refazer esse F aqui. Vamos imaginar que isso acontece em cada passada, né? Se você botar um pé e o outro estiver levantando, você está agindo isso sobre aquele pé que está no chão. Depois você troca, tá? Então eu vou desenhar para um só. Então você vai ter um vetor aqui que em módulo vai ser igual e um outro aqui, que esse aqui eu vou chamar de força de... Deixa eu usar uma ferramenta aqui bem interessante. Força de reação e a força do seu corpo sobre o chão, né? Então o chão está te jogando para frente com uma força de 44 newtons. Isso significa que se você não carregar nada e você quiser caminhar a 1,5 metros por segundo, vamos fazer uma pequena correção aqui.
Vamos colocar aqui uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Isso vai resultar em uma força de 100 uma potência de 150 watts, tá? Só para pegar a mesma velocidade que a gente caminha normalmente. Então você tem uma potência de 150 watts para você carregar aquele peso, aquela força adicional, mais, vamos falar aí uns 44, mais uns 50, né? 50 watts aí para você caminhar sem nenhum cansaço. Aí o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, vocês observam que vocês têm um valor perto de 50, que é esse aqui, para você não sofrer cansaço. Se você consegue caminhar o dia inteiro, 40 km, sem sofrer um cansaço excessivo, imagina agora você ter atrás de você uma força, você tem que ficar puxando, correspondente a 10 quilos, de peso 10 quilos. Você tem um gasto de potência de 150 watts, enquanto que a sua caminhada livre, leve, solto, são apenas 44 watts. Isso, pezinho simples, 10 kg. Agora, se você passar, não, eu quero trotar mais rápido, eu quero dobrar isso, em vez de dar um passo cada meio segundo, eu quero dar, eu falei 4 segundos, sei lá, 2 passos a cada meio segundo. Sei lá, uns 4 metros por segundo. Você vai ter 100, que é o mesmo peso, mais vezes 4, 400. Ou seja, você vai ter 400 watts devido a esse peso, mais 50 watts da sua caminhada. Ok? Isso aqui é o ponto de partida para tentar responder aquela pergunta inicial ali. Ó. Para um atleta desempenhar uma boa corrida, ele precisa se preocupar mais com a força que exerce ou com a potência que desempenha. E aí, qual que é a resposta? É uma pergunta, parece que eu respondi, mas não é uma pergunta. A força não entende, né? É aquela força que desenha aqui em cima. Quanto maior essa força que o corpo está fazendo contra o chão, mais vai ter propulsão, não vai? Então, tá claro o que é uma força para um cara ganhar uma corrida. É só fazer maior força. Certo? E em termos de potência? Vamos imaginar que a força você está jogando o seu corpo para frente ali, né? Que você está fazendo a propulsão para frente. Eu vou reescrever isso como para um atleta, né? Que era isso aí. Que eu posso escrever a força com velocidade. Ou, se você pensar na aceleração que tem aquele corpo, é a máxima de aceleração vezes velocidade. Ok? E aí? Se você fosse um treinador, né? Um físico, se ele souber de biomecânica, ele pode treinar um atleta. Aí você ganha uma varinha mágica e você faz assim, pim, 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 né? Eu quero que você tenha bastante. O que você daria para ele? Potência ou força? Lembra que potência, ele vai te perguntar, potência, mas potência tem 3 variáveis aqui, né? Massa grande, aceleração, velocidade. Então, você quer o quê? Quer massa alta, aceleração alta ou velocidade alta? Então, quando você responde se a potência é importante, tem que responder aqui. A força, não. Bom, a força também, né? Porque a força está aqui dentro. E aí, pessoal, vamos lá? Eu quero que vocês respondam alguma coisa. Você fala se cansar, então... você está pensando já no gasto energético que você vai ter, né? Então, se ele executar 100 watts de potência mecânica, você tem 400 watts de gasto de energia. Então, o que ele está querendo dizer é que ele já sabe que tem um valor de teto ali que não vai passar, né?
Seja lá o que for, o que você colocar na varinha lá do que você desejar para o seu atleta, você não vai conseguir. Então tem esse limite. E se não tivesse limite? O problema disso aqui é o seguinte. Para você, quando você corre a uma certa velocidade, então você está aumentando o V. Está aumentando esse V aqui. Imagina que você está acelerando para você chegar naquele V. Então, o seu A subiu. Você tem um certo valor de F, massa constante. Então, o seu valor de A. Então, você começou a imprimir uma aceleração, você tem um valor de força que você está imprimindo contra o chão. Isso gerou uma velocidade. Agora você está caminhando, antes estava caminhando 1,5, agora está a 4 metros já. Então, você tem a potência de 4 vezes maior, praticamente. Imagina agora você manter aquela força. Isso significa que você tem que manter o quê? A massa você mantém, né? Que provavelmente você não perder no meio do caminho. Você tem que manter a aceleração. Então significa que de 1 até 4 metros por segundo, se eu quero manter aquela potência, se eu sou um cara bem treinado, eu vou manter aquela potência. Então eu vou acelerar de maneira constante. E o que eu tenho que fazer? Manter aquela força que eu tive antes, que eu levei de 1 até 4 metros por segundo. Isso é impossível quase, né? Porque isso reflete em ter aquela mesma aceleração que eu tive naquele primeiro tempo. E no segundo tempo agora eu vou ter que manter a mesma aceleração. Se não tiver a mesma aceleração, claro que se fosse um Android, você conseguiria fazer isso, você leva a velocidade lá para frente. Né? Se você for um foguete, você leva isso de 4 para 10, para 15, para 20 metros por segundo. Só que vocês veem isso, que esse é o problema. Você começa a aumentar a potência de maneira muito drástica quando você está a uma velocidade alta já. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que você aplica uma força de 1000. São números redondos, pode ficar um pouco fictício, mas 1000. 1000 newtons a 1 metro por segundo, 1000 watts. Lembra que a gente fazia uma aproximação lá de basquete, né? Qual que era o pior desempenho que nós tínhamos lá naquelas tabelas? Acho que era basquete, alguma coisa, dava 1000. Ah, correr a escada acima, né? 800, a escada é um pouco mais que 1000. Aquela é a potência do corpo humano, que é a potência mecânica. Então você pega aqueles 1000 lá e divide por 4. Então aquilo lá é 250 watts de potência mecânica. Se é 250 watts de potência mecânica, nós estamos falando de 1000 watts de potência mecânica aqui. Então está um pouco fora da realidade. Vamos pensar um cara doido assim, né, que dá aquele tiro rápido. Vamos falar então 500 watts. 500 watts vezes 1. Desculpa. É uma força de 500 newtons vezes 1 metro por segundo, você chega a 500 watts. 500 watts vezes 4 dá 2000 de potência do corpo humano. Está muito alto ainda, mas deixa assim. Então, se você tiver agora 500 watts, vamos colocar isso no papel aqui que vocês vão perder o fio da meada, porque até eu estou perdendo. Vamos apagar isso aqui. Primeira situação, eu tenho uma força, 250, para ficar mais real. Isso corresponde a uma potência mecânica, esse é de mecânica, de 250, isso a 1 metro por segundo, né? Vezes 1. Vou colocar em parênteses aqui a potência do corpo. Esse PC, que vai ser 4 vezes, tá? Então não esqueça que isso aqui é 1000. Isso é a mesma coisa de você subir a escada acima. A gente não vai usar esse 1000 agora, mas eu quero ter isso em mente. É a mesma coisa que você subir a escada de maneira rápida. Qual que é a dúvida no fundo aí? Pode falar.
que vocês acham? 280? Ah, um 8 é assim, né? Ou assim. Ou assim, né? E agora parece o quê? Um 3? Não é 250? É isso que você está falando? O que você está falando? Que 8? O de cima? Que parece um 8. Eu estou olhando de baixo. Agora parece o quê? Parece um 5. Vocês têm que ficar atento ao sentido, cara. Se aqui, você entendeu que isso aqui é 1000, né? Daqui para cá tem que ser dividido por 4, então é 250. Se esse aqui é igual a esse, então esse aqui é 250. Se esse aqui é a força tem que ser 250, cara, não tem erro. Isso é uma questão de lógica. Vezes 1 metro por segundo. Tá, então vamos corrigir então. Esse aqui não é M' não, tá? Esse aqui é só potência mecânica. Imagina agora isso é 1 metro por segundo. Então eu quero manter a mesma força. Eu vou manter 250 newtons. Uma segunda situação. Eu vou manter a mesma força, 250 newtons. O que significa isso? É empurrar a Terra para trás com uma força de 250 newtons. É complicado isso? Não, né? Se eu fiz isso a 1 metro por segundo, faço isso parado, posso fazer isso aqui, velocidade que for, né? Posso ou não posso? Não é a força, não é a força. Você pega a sua mão e empurra, assim, empurra um objeto. Então a força que se aplica ali naquele objeto, tranquilo, 250, não é? Ou não? Vocês vão ver que não vai ser a mesma coisa. Se eu aplicar agora uma força de 250 newtons num corpo ali, ó, andando, correndo, 4 metros por segundo. $250, ó, vezes 4, isso dá 1000 watts de potência mecânica. Se eu tenho potência mecânica de 1000, significa que nessa situação, aplicando a mesma força contra o chão, 250 newtons, há uma velocidade, olha que não é velocidade alta, hein? Aquele cara lá que está correndo, corre muito mais que isso, que a gente mostrou. Aqui está a 4 metros por segundo, somente. Se aplica a mesma força, 4 metros por segundo, a minha potência mecânica deu de 1000 watts, isso significa que a potência do corpo é 4.000 watts. Eu consigo fazer isso, será? Hã? Consigo ou não consigo? Pausa para os comerciais, né? Vamos esperar os comerciais passarem aqui e aí vocês ficam pensando aí. Antes de perguntar novamente, eu vou perguntar, todo mundo entendeu o paradoxo aqui, o erro, alguma coisa que a gente fez errado, alguma coisa que não está muito compreensível? Porque você não consegue imprimir 4.000 watts. O corpo humano não consegue gastar isso. Ele vai gastar 1.000 em potência mecânica e 3.000 vai gerar em aquecimento. Dá para fazer uma conta aí que parece um chuveiro isso aí já, né? Vai pegar fogo, cara. Bom, pergunta típica, né? Cadê o erro então, né?
Onde que eu errei? Onde é que o professor erra? Quer dizer, onde é que o professor se enganou? Porque o professor não erra. Você é do fundão, então que número que é esse aqui? Sigma, Xi, Eta, Alfa, Gama. Isso é um 2, assim, ó. Agora parece dor de primário. Voltinha, assim. Tá, por favor, tá? Não coloca naquela minha avaliação que o professor tem letra feia, tá? Isso aí já... cansei de ouvir já, tá? E não resolve. Não tem como resolver mais. Tá? E aí? Cadê o erro? Ou não tem erro? Eu acho que tem um erro aí. Vocês podem falar que o erro está aqui, né? Então não tem erro. Se a velocidade não aumenta, a força também não aumenta? Por que seria isso? Você falou que se aumentar a velocidade, a força tem que diminuir? Tudo bem. Por quê? Essa aqui. Eu estou calculando. Você fala para uma potência que não é a mesma, ou seja, a potência vai ser variável, porque se eu mexo no F, mexo no V, o V alto, V baixo, F alto e F baixo vai dar um P, ponto. É isso que eu quero saber. Eu não consigo fazer uma relação, porque se eu falar para o mesmo P, né, se o meu V for alto, o meu F vai ser pequeno. Então tá certo. Para o mesmo P. Só que agora não, né? A potência muda porque uma eu estou caminhando a 1 metro por segundo, a outra eu estou a 4. Só isso que mudou, né? Mudou a velocidade. Então a potência ficou 4 vezes maior. E a primeira que já estava tensa, né? Já estava no limite de jogar basquete. Então imagina que você não consegue fazer isso por muito tempo. Aqui agora, se eu passar para 4 metros por segundo, que não é uma coisa muito absurda, correr a 4 metros por segundo, você tem 4.000 watts de potência do corpo humano. Cara, tem três coisas aqui, cara. Tem a força, tem a velocidade e tem a potência, cara. Onde é que tá a bagaça do erro, cara? O que representa você caminhar a 1 metro por segundo ou um valor próximo a isso? Ou seja, se você olhar essa largada, vamos nos divertir com isso, né? Eu fico vendo, ó. O 1 metro por segundo é o primeiro passo dele, né? Esse aí. Depois disso não tem mais 1 metro por segundo. Depois disso tem muito mais que isso. Em que momento você acha que vai ter 4 metros por segundo aí? Ó. Nesse ponto aí você deve partir de V igual a 0 e logo depois deve ter mais ou menos 1 metro por segundo aí, né? Onde é que você acha que tem 4? Terceiro passo. Se alguém perdeu alguma coisa, a gente pode voltar. Terceiro, quarto passo, talvez, né? Vamos fazer uns 4 passos aqui, ver quanto é que dá. Eu perguntei a velocidade, né?
Ó, aqui embaixo temos o tempo, 0 segundos. A gente fez uma continha lá que deu 40 e poucos passos, então cada passada deve ter seus 2 metros. No começo, como ele está devagar, vamos considerar 2 metros, aí não está embalado ainda, né? Depois você vai ter uma velocidade maior. Então vamos considerar que cada passada aqui vai ter, na média, uns 2 metros. Eu acho que deve ter menos que isso. 1, 2, 3, 4... Ixi, foi demais já, hein? Que passado que é esse aqui? Que passo foi esse? Quinto? Se isso aí foi um quinto, ele não encostou no chão ainda, né? Mas... acho que foi 5 agora de novo esse aqui? 5, né? 5 isso aqui? Então... 1,3 segundos. Se eu tenho 5 passos... 10 metros... demais, hein, ó. 10 dividido por 1,3, eu tinha falado, né? Faz para mim essa conta aí. 690. E depois vem mais o quê? Uns 7 metros por segundo aí já. Conclusão, quando eu falo 4 metros por segundo é muito menos que isso aqui. Mas eu acho que está errado esse 7 aqui, deve ser uns 5 aí. Porque a passada aqui no final, ela é muito mais extensa do que a passada lá no começo. Nós temos então aqui um V, provavelmente pelas minhas contas, pelas nossas contas foi isso, mas meu chute é 5 metros por segundo nesses primeiros passos aí. Vocês acham que o problema está onde? Que o Bolt não está imprimindo aí 1000 watts, provavelmente. Na largada está onde? A largada está aqui. 1 metro por segundo. Lá na frente, depois do terceiro, quarto passo, seria isso aqui. Eu vou colocar aqui. Quarto passo. E aqui seria primeiro passo. Não tem erro, né? Alguma hora ele vai passar em 4 metros por segundo. Então isso aí existe. Esse 4 metros por segundo é real. O que não é real é este valor aqui. Não é 250. Não tem como ser 250. Ou tem? Vocês têm opinião formada sobre isso? Não. O 250, quando está com o corpo parado ali, você faz uma força, você aplica contra o chão, você se projeta e você consegue fazer o que aconteceu aqui. Dá uma potência mecânica de 250 watts. Agora imagine que você já está a 4 metros por segundo, velocidade constante. No instante de tempo lá, antes de você imprimir aquela força, vamos dividir lá entre... Antes de você dar aquela passada decisiva que você vai fazer aquela força, 250 newtons, você tem aí uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Significa que a força que você vai aplicar, você vai imprimir uma aceleração sobre aquele seu corpo e já está a uma velocidade mais alta. Isso que é difícil. Você não consegue empurrar o chão para trás com essa força, sabendo que ele já está indo para trás a 4 metros por segundo. Então a força que você está colocando aqui, que você tem que colocar, não vai chegar a esse valor. Vai ser menor. Mas você vai imprimir uma força ainda. E aí, na verdade, você não consegue fazer isso aqui. O
qual que é o seu limite? O seu limite é um valor inferior a 4.000 watts, ou seja, o corpo humano não consegue, você falou no começo lá, você não consegue passar de um certo valor. E se você não consegue passar de um certo valor, significa que você não consegue aplicar uma força de 250 newtons sobre o chão para se projetar quando você já está a 4 metros por segundo. Ok? Se fosse uma máquina, poderia. Não poderia? Acho que sim, né? Você calcula lá, manda o cara aplicar uma força no chão a 250 newtons, acabou. Você põe essa máquina no chão, ela se projeta, se essa máquina tiver 4 metros por segundo, se ela ainda conseguir imprimir 250 newtons, ela vai conseguir. Bom, voltando àquela questão inicial, o que é mais importante para o atleta? Ter uma potência ou uma força. Claro que se você tiver força, você vai ter potência, mas você tem que pensar a potência, uma outra forma de ver a potência é você realizar trabalho mecânico por tempo, é a taxa. É quanto que você consegue executar de trabalho mecânico, nesse caso aqui, né, por tempo. Então, se você não conseguir executar aquele trabalho mecânico no primeiro terço da prova, assim, não consegue executar no último terço da prova, assim como se executou no primeiro terço da prova, provavelmente seu rendimento na prova vai ser deficiente. Tá? E aí, como você usou uma palavra lá que você tem que balancear, você falou uma hora ali, né? Você tem que equilibrar, é isso justamente. Quando você vai treinar atletismo, né? O treinador sabe, né, que você não pode imprimir uma velocidade muito grande no começo, você pode até tomar a dianteira no começo da prova, mas se aquela prova for longa, centenas de metros, maratona, 1.000 metros, você vai faltar lá no final. Prova disso, né, não sei se vocês percebem, mas na São Silvestre, quem se destaca no começo nunca ganha a prova. Que provavelmente é um cara não amador, né, mas ele fez uma continha errada ali. Ele tem uma potência mecânica muito mais alta, uma potência, está gastando energia por tempo mais que os caras que ficaram para trás, certo? Se gastou mais trabalho mecânico por tempo, ele aplicou uma força maior, fez alguma coisa. Ele sai na frente. Só que minha pergunta é, será que aquele trabalho mecânico que ele está fazendo por tempo lá, tantos joules nesse segundo, tantos joules no outro segundo, tantos joules naquele segundo, será que ele vai manter constante aquilo lá? E se ele não manter o de trás, que entrou num patamar menor, se ele mantiver constante, em distância, né, que a corrida não se mede em potência, nem em força, nem em aceleração, nem em velocidade, né? Em distância, lá na frente você vai ter uma vantagem sobre aquele grupo, aquele pelotão mais experiente que sabe qual que é a velocidade que você tem que imprimir, porque com aquela velocidade você vai ter uma força associada, uma potência associada, e é a potência ótima que você vai conseguir chegar no melhor resultado lá no final. E como é que os caras sabem disso? Experiência. Como é que você pode saber disso? Fazendo conta. É isso que a gente vai fazer hoje aí. Tá aqui um exemplo. Vamos primeiro passar alguns recordes, né? Já que a gente mostrou várias coisas sobre recordes, né? Ó, temos aqui 100 metros, 9.6, feminino 10, 19, 21. Então você vê que a velocidade aqui já muda, né? Aqui nós temos 100 metros em 9.6 e aqui temos 200 em 9.19. Vai ser um pouquinho menor a velocidade aqui. A pergunta que eu faço aqui, por que o cara que corre 200 metros não consegue vencer a prova de 400? Por que o Usain Bolt não quebra o recorde do Michael Johnson, de 96? Michael Johnson, se você pegar o Michael Johnson e mandar eles correrem juntos, claro que o Bolt vai ganhar os 100 metros, vai ganhar os 200, só que de 400 metros o Michael vai ganhar, porque eles treinaram para isso. Esse Michael, pô, eu quero chegar antes de todo mundo lá em 400 metros, não em 100. Então, numa corrida de 400 metros, os caras estão correndo junto. Esse cara está na frente, o Michael está no final. Lá na frente ele vai passar e vai ganhar a prova. Por quê? Porque ele está imprimindo uma potência menor, mas mais constante, provavelmente. Tá? A pergunta é assim, por que o Bolt ele não está treinando
Treinar aí, ó, já ganhou esse recorde, ganhou outro, treina agora para 400 metros. Imprime uma potência ligeiramente menor, mas que você consiga manter constante até 400 metros e quebrar esse recorde também. Por que não faz isso? Ou ele não quer ganhar, ou isso é um código de ética aí que não pode. Não. 100, 200 metros você pode, mas 400 metros não. Que o Bolt está treinando mais para impulso, explosão, mais para explosão, do que a constância ali da potência, né? Do trabalho. Resistência, vamos chamar assim, né? Então, o Bolt não tem resistência. Claro que você pode associar isso com queima de energia anaeróbica, né? Que o Bolt está consumindo energia que já está nos músculos ali. E o Michael Johnson tem que, eu não sei se 400 metros já, mas sim, ele tem que talvez usar já uma parcela de aeróbica. E certamente os de 10 mil, 5 mil, 1.500 também vão usar bastante aeróbico e não anaeróbico. Só que isso não responde, ou seja, será que o Bolt não consegue treinar em um ano aí? Consegue? Mas será que o cara não quer treinar para 400 metros? Olha, interessante aqui embaixo, o feminino também, ó. O feminino, essa Florence aqui, ó. Ela ganha 100, 200, mas não ganha 400. Ó, não tem nenhuma mulher que está repetida. Ah, aqui, ó, 5 mil e 10 mil. Etiópia, deve ser, né? Ele consegue 5 mil e 10 mil. Por que essa moça aqui embaixo, aqui, ó, a Gabriela ou a Tirus, não ganha 5 mil e 10 mil também, juntas? Ou será que isso é sorte? O vento estava a favor naquele dia, ela quebrou o recorde, outro dia não quebrou. Se vocês vão responder, ó, porque Usain Bolt não quebrou o recorde de quê? De 400 metros. Vocês querem valendo algum ponto aqui para ter mais motivação para responder essa pergunta? Querem? Hein? Não? Que se vocês acharem muito chato o trabalho, aí você fala, não, professor, deixa assim sem ponto mesmo. Que aí vocês não fazem, né? Aí não ganha nada mesmo. Porque na hora que colocar a pontuação, você tem que correr atrás, né? Aí largou a corrida. E quem não vencer a corrida, né? Como é que é? Não é aquelas provas de Olimpíadas, não. É prova de bairro, assim, sabe? Se você chegar no final, você ganha medalha. A medalha é uns 5 bolas, se for preciso. Ou pra cima, né? Medalha de vários níveis. Vamos lá, pessoal. Vamos ver esse gráfico de maneira bem inteligente aqui. Esse aqui é um gráfico que um professor do IFUSP montou. A referência dele está por aí. Nesse gráfico em particular eu não coloquei, né? Não sei porquê. Mas a professora Otaviano do IFUSP, então ele pegou várias informações de tempo, velocidade e montou esse gráfico de potência versus tempo. Isso significa que quando isso para qualquer atividade de atletismo, de corrida, tá? 100 metros, 200 metros, caminhada, corrida, maratona. Isso significa que o primeiro ponto aqui em cima, 1.500, 10, mas do 10 aqui, não é 0 não, tá? Você consegue imprimir uma potência mecânica, o corpo humano consegue imprimir uma potência mecânica de 1.500 watts até 10 segundos, no máximo. Você consegue imprimir por 1 segundo, por 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Se você quiser imprimir uma potência máxima que você quiser durante 20 segundos,
Se você começar com 1.500, do 10 segundos, do 10º até o 20º segundo, você não vai conseguir. Você vai ter que reduzir. E vai ter que reduzir menos, né? O que é 20 segundos aqui? Tem um gráfico aqui, ó. O que é 20 segundos aqui? 900? Não. Se você quer imprimir 900 watts, você vai ter que começar do 0 até o 20º segundo durante 900 watts. Claro que isso aqui são aproximações de aproximações de aproximações, tem vários pontos escondidinhos, ajustando uma curva, você tem esse perfil. Então você vai ter variações. Claro que quando se fala em recorde, se você pegar o Bolt correndo a 200, 400, 500, 1.000 metros, ele vai cair sobre essa curva aqui certinho, sem problema nenhum. Inclusive, se um atleta amador fizer correr, ele vai cair em cima. Porque a variação é de décimos ali, centésimos, é muito pequena. Então o recorde está no mínimo dos detalhes ali. Por favor, isso não é resposta para aquela questão que eu coloquei, tá? Eu estou só querendo justificar que você vai ter uma barra de erro muito grande aqui entre diferentes atletas, mesmo considerando um recorde olímpico ou não. Então significa que se você quer chegar uma corrida que demore 20 segundos, o que é uma corrida de 20 segundos aqui? 200 metros, ó. Ali, ó, 20 segundos. 19. Então, o Bolt, para ele ganhar a corrida de 20 segundos, que a gente chama de 200 metros, ele não pode sair correndo que nem um louco, não. Ele tem que dar uma maneirada e sair com os 900 watts. Porque para ele chegar pelo menos um valor próximo a isso no final, depois de 20 segundos. Ok? E aí você pegar, por exemplo, esses quenianos aqui, ó, etíopes, quenianos, maratona, 27 minutos, 30, você vê 3:18, isso dá onde? Desculpa, era 30 vezes 60, né? 1.800. 2.000 aqui, ó. Quer dizer, esse cara, 1.000 e pouco, talvez um pouco antes aqui. Ele está tendo uma potência mecânica ligeiramente abaixo de 400 watts. Por quê? Se ele começar com uns 500 ou 400, ele vai conseguir correr só 500 segundos nessa potência. Então ele precisa reduzir o começo para ele conseguir passar dos 500 segundos. Então a pergunta é assim, se vocês forem treinar agora para maratona, e se você tiver um medidor aqui do lado medindo a sua potência, você vai falar, se você começar a correr, se marcar lá 400 watts, São Silvestre, alguém quer correr São Silvestre algum dia aí? Ninguém tem essa pretensão? Não? Ótimo! Pelo menos vocês estudam, né? Para vocês não gastar, não suar muito no futuro. Aí vocês, se vocês quisessem, vocês colocam o monitor, vocês vão lá, calculam qual que é o tempo que você, um recorde lá que ganhou a São Silvestre, calcula o tempo, acha o tempo aqui, vamos imaginar que deu aqui um certo valor, vem aqui 372 watts. Então vocês correm, você não fica de olho no monitor lá. Quando passar 372, você reduz um pouco, você conserva um pouco a sua energia para você conseguir queimar ao máximo isso até no final. E aí certamente você vai ganhar a corrida. Não é assim que se faz? Não é assim que os corredores fazem? Ou não é? É ou não é? Será que não é? É assim que eles fazem. Só que o medidor está aqui na cabeça. Eles conseguem controlar esse tempo. O difícil é quando você pede para um corredor que é treinado para correr essas corridas e você fala assim, corre escada acima, né, como a gente fez esse exercício nas aulas anteriores, e tenta ganhar essa corrida. Ou seja, você pegar 10 pessoas que nunca correram essa atividade,
Então eles não sabem qual que é o tempo, qual que é a potência que eu tenho que imprimir. Porque se você treina para maratona, para 5.000 metros, 10.000 metros, você sabe mais ou menos, você treina lá e você consegue ver mais ou menos qual que é a potência. E aqui, escada acima, não. Se você correr muito rápido, você vai chegar lá em 80 metros, vai estar cansado. E o outro que veio mais devagarinho, um pouquinho mais devagar, vai passar você. E o cara que veio bem devagarinho, não vai passar nem você, nem o outro. Vai ficar em terceiro lugar. Certo? Vocês conseguiram ver o problema? Qual que é o menor tempo que um atleta de 80 quilos demora para subir uma escada? E como que você consegue calcular o tempo mínimo? E você vai fazer isso. Não que você vai correr para cima, você vai calcular isso. Você vai chegar para ele, ó, para você ganhar essa corrida, você tem que sair com tanto de potência. Bom, voltando então ao problema, a questão é, primeiro vou calcular a energia, vai ser energia potencial gravitacional, eu vou desconsiderar a cinética, eu vou considerar que a cinética é muito pequena, só para esse caso aqui, mas a gente já considerou em alguns exercícios das aulas passadas isso, né? Mas para ficar mais fácil que o entendimento, nesse momento agora, eu vou considerar só vai ser energia potencial. Então eu estou subindo quantos metros mesmo? 100 metros, né? Então, a sua potência mecânica, ela vai ser 80 vezes 9,8 vezes 100 metros sobre um certo tempo. A energia é essa, ou seja, para eu vencer, se eu fizer num tempo curto, a potência vai ser muito alta. Se for um tempo longo, a potência vai ser muito curta. E é essa potência que vai variar de acordo com o seu interesse. Se você quer correr que nem um doido, você corre só por 10 segundos. Então você vai ver, se você colocar 10 segundos aqui, você tem uma potência muito alta. Por exemplo, quanto que dá essa conta aí? Não, essa eu já tenho aqui. 78.400 sobre ΔT'. Se eu, por exemplo, agora olhar para esse ΔT', eu quero saber se eu imprimir uma certa potência. Eu imprimo a potência, eu coloco esse valor de P aqui, então eu isolo o ΔT'. O valor de P que eu colocar aqui vai ser o tempo, né, que eu vou chegar lá em cima nos 100 metros, certo? É ou não é? É isso, né? Não tem muito segredo. Então vamos colocar para o primeiro caso, um P de 1.500 watts. Isso corresponde a ΔT' de 788.400 sobre 1.500. Isto dá exatamente 52,6 segundos. É viável? Significa que depois de 52,6 segundos eu vou estar lá em cima no topo a 100 metros. Certo? Ou não? Por que não? 100 metros é o quê? E por que não é real isso aqui? Não é real por causa disso aqui. Não é real por quê? Porque o corpo humano consegue imprimir 1.500 watts somente durante 10 segundos. Em minha prova, se eu conseguir executar ela em 1.500 watts, eu vou ter que correr por 52,6 segundos.
Tranquilo? Então, essa não é uma boa opção. Se vocês fossem bons corredores, didaticamente eu escolhi o extremo aqui. Então, eu vou mais maneiro. Eu vou a 300 watts. Aqui embaixo, no caso mais 300, pode ser 300 watts. Quanto que vai dar isso? Para 300 watts, eu vou ter 261 segundos. Melhor, né? Só que 261, para 300 watts eu posso correr por minutos, por horas. E eu vou terminar a prova em 261 segundos. Então eu posso correr um pouco mais. Quanto vocês acham que pode correr aqui? Terceiro caso. 500 watts, eu vou fazer a continha aqui. Nós vamos ter um tempo de 156,8 segundos. – 450 watts. Será que com 500 watts eu já ganhei? Não. Vamos ver? 500 watts eu consigo correr por... Aqui. Por 100 segundos somente. Então, se eu saio correndo 500 watts, aí depois de 100 segundos estou cansado, tenho que sentar, tenho que reduzir a potência e vou perder a corrida. Por quê? Porque pelas contas aqui embaixo do trabalho mecânico, pelo trabalho mecânico eu preciso de 156 segundos para vencer a corrida. A escada acima. Então eu vou reduzir mais um pouco a potência e agora eu vou ter a 450 watts, 174,2 segundos. Vamos lá ver qual que é o limite agora para... Eu falei 400, né? 450. Bom, está em escala log aqui. Mas pode ser por aqui, ó. Certamente 200. Certamente não, provavelmente 200. Então, se eu imprimir uma potência de 450 watts, eu consigo correr por 200 segundos. Inclusive, eu posso vencer a prova, porque se eu correr com essa potência, em 174 segundos eu vou vencer a prova. Entenderam? Qual que é a vantagem desse gráfico aí? De onde que a gente tirou essas informações do P? Dessa curva aqui. Tá? Essa curva... eu posso escrever ela como uma potência que depende do tempo, que é um A exponencial de, como ela decresce, um menos BT mais C. Aqui é o tempo em segundos, aqui é a potência em watts. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, o tempo, o que é esse tempo aqui que a gente não denominou? É o tempo da subida, né? O tempo da prova. Se essa função ali é uma função decrescente,
essa função aqui, ela é crescente. Então, se você fizer um gráfico ΔT' por ΔT, lembre que ΔT' é o tempo da prova. Né? Se a prova fosse longa, curta, é um valor. E ΔT é o tempo corrido, normal. Se aquela curva antes ela descia, aquela potência lá em cima, assim, essa aqui vai fazer algo... Talvez exagerei um pouco, mas ela vai subir. Depois, assim como aqui no final isso fica um pouco constante, essa aqui também fica constante aqui, tá? Então, se você pegar... Próxima aula vocês podem fazer, ou como tarefa, né? Se você pode associar uma função exponencial aqui, correlacionar com esses valores aqui, que seriam as condições de contorno, achar os parâmetros A, B e C, você vai achar o valor dessa função de P de T. Coloca aqui, você tem isso. Então significa que, assim como o tempo passa, ou seja, depois de... Vamos fazer uma unidade, tipo assim, cada 5 segundos, 5, 10, ou 50, 100, 150, né? Vou fazer umas marcações aqui. Como o tempo vai passando, por exemplo, esse aqui vou fazer um ΔT, e aqui vai ser o outro, e aqui o outro. Então, se você considerar T igual a T aqui, vai ser uma reta. O que significa isso? Deixa eu fazer essa reta primeiro. Significa o seguinte, o que é o ΔT'? É o tempo da prova, né? Vamos... Né, que você calcula aqui. Tempo da prova. E o que é esse ΔT aqui? Eu falei antes que era o tempo corrido, mas isso não é o tempo corrido, não. Falei besteira. O correto é o tempo máximo, né? Que você pode imprimir aquela potência, certo? Só para quem não captou a ideia, é esse aqui, é esse tempo aqui de baixo. É o tempo corrido, tá certo? Mas assim, é o 200, quando se fala 200, significa que 200 segundos, se você compara, melhor, desculpa, 100 segundos, significa que 100 segundos é o tempo máximo que você pode imprimir aquela potência. E essa curva aqui, a gente pegou essa curva, colocamos na equação da potência, calculamos o tempo da prova e chegamos nisso aqui, nessa curva. Então significa que a região onde vamos falar assim, aquela região onde o valor é real. Por exemplo, tudo o que acontecer daqui para cima são valores factíveis para o corpo humano, né? O que não pode ser daqui para baixo. Assim como antes, a gente olhava para esse gráfico e falava, ó, para 50 segundos, a potência máxima era esse ponto aqui, ó, 600 watts. Você não podia imprimir um valor acima disso, 800. Então, tudo que está para cima dessa curva é irreal para o corpo humano, ok? Aqui seria desempenho atlético, ou seja, desempenho... cara que quebra recordes aí de corrida. Claro que daqui para baixo também é real ainda, mas não é o limite. Essa curva é o limite entre o que é real e o que não é real para o corpo humano. Então, o que está para baixo, essa curva, é real. E o limite aqui seriam os atletas. Então, onde é que estão os atletas aqui? Novamente, estão sob essa curva. E a pergunta é que o que é real também é essa linha aqui. Eu não posso
fazer uma prova com esse ponto aqui assim. Eu não posso fazer, ó, tempo da prova. Eu não posso pegar esse valor aqui de tempo de prova, porque ele está na região não real. É uma região que o corpo não aguenta. Ela vai ser tão alta a potência que não vai aguentar, porque o tempo limite meu é só até aqui. E eu preciso continuar. Tá? E aí, qual que é a solução? É você não escolher esse ponto aqui, nem esse, escolher este aqui. Porque eu vou estar no regime onde já é uma potência factível para o corpo humano. Então, este ponto aqui vai ser o ponto ótimo para você vencer a corrida. Que vai ser o valor, se a gente fizer isso numericamente, pegar aquela equação, ajustar uma exponencial, tirar o valor, ajustar uma reta aqui, você vai achar um valor próximo a o que a gente já achou aqui, né? 174 segundos, próximo a isso. Só para finalizar, esse ponto aqui, ele dá eu tenho um valor aqui que dá um tempo aproximadamente para essa situação aqui, ele dá um tempo de 170 segundos. Ok? Então 170 segundos é o ponto ótimo aí para fazer essa corrida.